Gente, nós estamos de volta, né, com a Sociedade de Mulheres para retomando o nosso projeto Entre Elas. O projeto Entre Elas é um encontro que as mulheres fazem para dialogar sobre temas que sejam importantes para ela, à luz das escrituras, à luz das experiências cristãs, das experiências bíblicas. Então, a gente já tem feito isso há algum tempo. Era presencial, mas nesse período, nesse período a gente não está podendo se encontrar pessoalmente e nós então estamos adaptando e criando esse novo modelo que é o modelo de live. Então, hoje, hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante, muito atual, que tem tocado a vida de homens e mulheres da nossa sociedade. É o tema da depressão. É um tema que ainda é visto com muito preconceito em muitos lugares. Já foi maior o preconceito, mas hoje a gente já consegue dialogar um pouquinho sobre ele, não é verdade? E de forma muito especial a gente convidou a nossa bispa, a Sociedade de Mulheres, convidou a bispa Marisa, para estar com a gente. A bispa Marisa, que é pastora metodista e bispa da nossa região missionária aqui do Nordeste, também é médica e é uma mulher que lidou muito de perto com esse tema da depressão, que enfrenta e enfrentou e vence todos os dias esse tema. Então, eu acho que ela é uma pessoa que pode falar muito para a gente nesse sentido. E nesse tempo de pandemia, muitos desafios também surgem e nós queremos dialogar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o tema da nossa live. As mulheres prepararam com muito carinho, se organizaram, pensaram e nós estamos muito felizes de poder nos reencontrar como mulheres. Eu estou vendo muitas mulheres da nossa sociedade que já chegaram, já tomaram assento aqui na nossa sala, já estão conosco. A Bispa Marisa entrou aqui na nossa página, então agora eu já posso convidá-la. Marisa, Fátima, querida, Edcleide, conectando, o bispo está se conectando, conectou, olha ela aí chegando. Eita, Jesus! Isso, como dizia meu avô paraibano, isso é uma dificuldade para mim. Eu não sei como eu entrei. Toda vez que eu entro, eu não sei como eu entro. Deixa eu até tratar um negócio aqui. Aí eu nunca sei o que está acontecendo, porque como é que eu consegui entrar? E da próxima vez eu não consigo, porque eu não sei como é que é. É igual É, né? o mundo de Nárnia, de Nárnia. Tô bem assim Bom, mesmo. ai, que alegria pra gente receber a Bispa Marisa aqui, nesse nosso encontro entre elas. É a primeira vez que a Bispa vem no Entre Elas e vem nesse formato novo. Então, a gente está muito contente. A Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista aqui de João Pessoa agradece muito pela presteza, pelo carinho, porque a senhora está sempre disposta e disponível a caminhar conosco. Nós queremos te agradecer por isso. Muito obrigada. Ai, mas o prazer é todo meu. Aí eu vou falando aqui, lembrando o pessoal aí da igreja. Muito bom. Saudade de Ah, você. Então, eu que agradeço por ter me convidado. ai, que ótimo. O pessoal está entrando, está chegando, a Sociedade de Mulheres também já está chegando, mas outras pessoas, homens e mulheres, estão conosco. Bispa, eles estão pedindo para a senhora botar o rosto mais perto da câmera ou abaixar a câmera, alguma coisa assim. Tá vendo? Tá, o seu rosto está bem lá embaixo. Peraí. Ui, Isso, tá na posição boa agora. peraí que tem que ter a técnica aqui, né? Peraí. Oh, oh. Ao vivo é assim mesmo. Não sei se ficou bom. Agora? Tá bom Ficou aí? bom, ficou bom. Tá melhor posicionada, para todo mundo ver você todinha. Tá bem. É, Bom, o tema de hoje, né, depressão, eu estava já apresentando para eles um pouco dessa ideia, essa dimensão do preconceito que ainda há sobre o tema, mas que já foi maior e hoje a gente já pode, né, como igreja, tratar desse tema. A gente já pode, como pastoras, dialogar sobre isso e ajudar tantas pessoas a partir, né, das experiências e do conhecimento científico e técnico. E a gente fica muito feliz que a senhora pode trabalhar isso conosco também.
Antes da gente começar a conversar, eu queria convidar todo mundo que está com a gente para um tempo de oração, né? A gente quer agradecer ao Senhor, porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom saber que o Senhor está conosco e tem cuidado de nós. Então eu quero te convidar para orar conosco. Você que está aí assistindo a gente, se você puder, onde você está, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus de bondade, de graça, de amor e de misericórdia, nós queremos aqui, Senhor, apresentar os nossos corações agradecidos. Agradecidos a Deus porque em meio à enfermidade, em meio à luta, em meio à falta, em meio à crise, em meio à bonança e à alegria, Senhor, em todo momento, nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, muito obrigada por isso. Muito obrigada pela oportunidade que temos de partilhar. Muito obrigada pela oportunidade, pelos instrumentos que o Senhor nos dá, Senhor, apesar das limitações, de continuar anunciando uma palavra de fé, de esperança, de paz, de consolo a Deus. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pelo seu povo, que é a igreja, ainda que os templos estejam fechados. E muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de dar esse testemunho como filhas e filhos teus. Nós te louvamos por isso, quero te louvar pela vida da Bispa Marisa aqui conosco, te louvar pela vida de cada mulher e homem que está partilhando conosco esse tempo, que a sua graça seja sobre nós. Nós pedimos isso e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou falar bem pouco hoje, a gente convidou a Bispa para ela falar bastante. E eu vou tentar conduzir um pouquinho a nossa conversa de alguma forma. E a nossa bispa, então, vai ajudar a gente nessa reflexão, né? A gente já ouviu falar muitas vezes que a depressão é um problema espiritual. Em muitos lugares a gente já ouviu isso. Mas a gente não encontra nenhum texto bíblico que nos dê base para falar isso. Ao contrário, como no passado havia muito preconceito com qualquer enfermidade, as pessoas imaginavam que as enfermidades vinham por causa do pecado, ou por causa disso ou por causa daquilo, como se fosse uma manifestação de uma condenação de Deus, também com essa enfermidade que por muito tempo foi desconhecida, né, das pessoas, e por isso tanto preconceito. Mas hoje nós queremos conversar sobre isso com você. E aí eu queria que a nossa bispa, se ela quiser depois, antes falar alguma outra coisa, dizer mais alguma palavra, mas a introdução dessa conversa que eu queria propor para ela é que ela dissesse para a gente assim, o que não é depressão, né? O que não é depressão? E o que é depressão? Que ela trouxesse para a gente um pouco dessa definição, o que tecnicamente ela como médica, ela que tem um conhecimento mais técnico sobre isso, que ela pudesse nos apresentar um pouquinho dessa definição, porque a gente ainda tem muita confusão, né, no meio do povo, e a gente se confunde muito. Então, depressão não é frescura, depressão não é uma tristeza, por exemplo, como a do luto, que a pessoa tem um tempo de tristeza por uma razão específica, embora que a pessoa com luto também possa entrar num processo depressivo, mas a depressão não é sinônimo de luto. Depressão não é uma tristeza que você tem hoje, aí amanhã já passou, depois de amanhã você está melhor, depois passou, acabou. Isso não é depressão. A depressão é um estado de angústia tão profundo, mas tão profundo que não dá para quem sente não consegue explicar. E quem nos ouve, nós que portamos depressão, às vezes a pessoa se cansa, porque a gente não consegue sair daquele estado se não tiver, evidentemente, um tratamento psicológico e medicamentoso ou uma cura divina. Então, são as únicas opções que a gente tem, né? Então, a depressão, ela tem sintomas claros, ela tem sintomas que quem é médico ou médica vai saber analisar, e ela precisa ter pelo menos 5 dos sintomas mais conhecidos, para você poder começar a suspeitar de que seja uma depressão. Então, ela não é alguma coisa que a pessoa inventa, ela não é alguma coisa que a pessoa quer viver naquilo. Tem as exceções, gente, mas estou dizendo que quem entra no estado buscando atenção e fica nesse estado de angústia não é depressão.
São outras patologias, também psiquiátricas e também psicológicas, mas não é depressão. Então, a depressão é um caso sério de enfermidade física ou psíquica, ou até juntando as duas coisas, e que tem como ser diagnosticada pela clínica, não tem nenhum exame que se faça de sangue, que possa comprovar a pessoa está com depressão. Não tem. Pelo menos por enquanto. Eu não sei se no futuro a gente vai conseguir fazer isso. Acho que é possível. Mas, por enquanto, o diagnóstico é clínico, não é quem inventou essa questão da depressão foram pessoas da área de saúde, médicas e médicos, que, observando pacientes com esse estado muito profundo de tristeza, começaram a relacionar quais outros sintomas a pessoa tinha e conseguiram fechar que realmente é uma patologia ou da alma, ou do físico, ou então das duas coisas juntas. Uau, uau. Aí, Bispo, a senhora disse pra gente, então, que para que a gente determine, para que o médico, né, determine esse diagnóstico, a pessoa apresenta pelo menos 5 dos sintomas. Você podia dizer para a gente quais são esses sintomas? Assim, que sintomas são esses que caracterizam a depressão, né? Porque às vezes a gente tem essa confusão. Outro dia eu atendi uma moça, outro dia, muito tempo, eu sempre falo outro dia, mas já, às vezes faz anos. E ela tinha passado por uma perda muito grande. E ela estava muito triste, e ela chorava muito. E ela entendeu que ela estava num processo de depressão. E eu disse para ela, porque ela não apresentava nenhum outro sintoma. Eu disse para ela, se você não chorasse diante dessa perda tão grave que você está sofrendo, você teria outra patologia. É natural que a gente sofra quando algo muito forte nos atinja. Então ela foi entendendo isso e a gente foi encaminhando para outro sentido. Mas quando alguém realmente está apresentando um quadro depressivo, como a gente consegue identificar isso? Então, a pessoa apresenta um humor triste. O humor é como se fosse a exteriorização da condição que a pessoa tem de lidar com o mundo ao redor. Então, a pessoa pode ter um bom humor, se relaciona bem com esse ambiente, haja problema, mesmo assim, mesmo que haja tristeza, mas ela consegue se relacionar, né? Ela não fica só naquele estado. E já a pessoa com depressão, o humor triste é um humor que tudo com que ela se relaciona, tudo, a alimentação, a família, os sonhos, a praia, qualquer situação, ela não consegue ver nada de alegre, nada. Não muda, é uma tristeza, um modo de olhar o mundo com um fator assim, bem negativo para o mundo que cerca. Então, isso é uma característica, né? Porque às vezes a pessoa, como você falou, está triste, mas na hora de se alimentar, come bem, né? Se esquece daquilo, está numa boa. A pessoa com depressão, não. Não há nada que consiga tirá-la dessa condição de humor triste. Então, e é muito intenso. É tenso e toma tudo na vida da pessoa. Todo o relacionamento conjugal, o relacionamento afetivo, o relacionamento com pessoas amigas, o relacionamento com Deus, fica entristecido também, embora ela continue crendo em Deus, mas tudo é muito triste, né? E ela perde o interesse por tudo e perde o prazer. Então, assim, se você fala, vamos escrever um texto, alguém que gostava muito de escrever, ela já não tem mais aquele prazer, aquela disposição para fazer aquilo que lhe dava tanto prazer. Então, não tem nada que lhe dê prazer. Se alguém falar assim, vamos dar uma volta que melhora, a pessoa está com depressão, não adianta você dar uma volta com ela, não vai resolver. Porque a questão é muito além daquilo que você está imaginando. Não vai resolver, não vai mesmo, né? A pessoa perde energia. Ela não tem também muita atitude. Né? Ela pode ver as coisas ao redor, ela pode ver o que ela via antes que estimulava, que ela pensava, discutia com as amigas, com os amigos, agora ela não tem muita energia para fazer, para realizar. Então, é uma pessoa sem energia, assim, apática. É alguém apático. O semblante é apático, os movimentos são apáticos, o jeito dela lidar com tudo é apático. Então,
Se ela está tendo problema de bebê, e aí alguém morre, aí está aquela cena, as pessoas se entristecem. Ela não. Ela estava triste, triste ela fica. Não aumenta nem de novo, ela fica triste. Já estava triste. Mas se ocorre alguma coisa maravilhosa, o pessoal canta, pula, nada. Então ela se mantém naquele estágio assim. O apetite é alterado. Por incrível que pareça, pode ser. Ela pode ter uma hiperfagia, ou seja, começa a comer demais. Ou então a pessoa vai comer de menos. Vai comer quase nada, não tem interesse pela alimentação. Então as duas coisas podem acontecer. E sem contar que tem medicação que abre o apetite. E às vezes a pessoa que está fazendo o tratamento, a pessoa diz assim, esse remédio engorda. Não, o remédio não engorda ninguém. Mas você, o remédio abrindo o seu apetite, você não controla o apetite e come à vontade e vai engordar. E qualquer pessoa que comer além da conta vai engordar, né? A alteração do sono. Toda pessoa com depressão tem alteração do sono. Ela não tem, o sono não é tranquilo, o sono é cheio de interrupções, é inquieto o sono. E às vezes ela, por exemplo, ela consegue dormir um tempinho, mas daqui a pouco acorda e não consegue mais dormir. Ou então tem insônia mesmo, não dorme mesmo, hora nenhuma, nem dormir ela tem prazer. E já tem pessoa com depressão que dorme demais. Pode acontecer tanto uma coisa quanto outra. Né? Dormir de menos e dormir demais. Mas mesmo que ela durma demais, o sono não descansa. O sono é também muito confuso, muito agitado. Não é aquele sono reparador que você deita, né? E acorda. Tem gente que precisa de 4 horas de sono. Dormiu, acordou, está muito bem. Então, esse é outro sintoma, né? Os sintomas físicos que a pessoa tem, às vezes pelo estado dela de se alimentar menos, pode sentir vertigem, pode sentir cansaço, má digestão, porque a depressão você acaba liberando muitos hormônios, e que são hormônios que atuam no sistema digestivo e que impedem uma boa digestão, daí você também pode ter isso, né? Tem gente que fica lenta demais. E tem gente que era normal e passa a ficar agitada demais. Interessante, pode acontecer tanto uma coisa quanto outra. Um exagero de começou a ficar muito agitado, muito move demais, e não para, que é também uma tentativa inconsciente de vencer a depressão, né? E aquela pessoa que fica lenta, ela não consegue mesmo, ela não consegue realizar, ela fica mais parada, mais apática. Você pode dizer o que for. Olha, menina, seu namorado está chegando aí. Uma lentidão, não tem nada assim que tire de comum. E a mais forte e mais grave na pessoa com depressão é a baixa autoestima. Ela podia ser uma pessoa que não tinha autoestima baixa, mas quando ela está com depressão, ela se vê como alguém que é responsável por tudo que acontece no mundo. Então, a culpa na pessoa deprimida é muito intensa. Ela traz coisa lá de longe e traz aquilo colocando sobre si a culpa. E às vezes ela fala com as pessoas, a gente quer falar com as pessoas, e as pessoas dizem assim, não, você está exagerando. É exagero mesmo, mas é característica da depressão. É uma característica que você tem a autoestima baixa, não se sente nada, nem ninguém, não vai dar conta de nada, tudo vai cair sobre a cabeça dela, e isso assim, é tão forte que você percebe, isso não é normal. Isso não está normal alguém que puxa tudo para si. Né? Então, se você junta esses sintomas, há muita dificuldade de concentração, dificuldade muito grande de ler, dificuldade muito grande de pesquisar, dificuldade muito grande de fazer trabalhos que normalmente ela fazia. É uma situação difícil. A tendência ao isolamento e a irritabilidade, que é outro fator que está muito presente. Então, se você tem pelo menos 5 desses sintomas, aí a gente começa já a avaliar e entende que precisa agora de uma orientação médica para ter certeza se é ou não uma depressão. Pronto, são muitos sintomas, né? Então a gente fica vai reavaliando todas as coisas. Mas uma coisa que surgiu aqui entre o pessoal que está assistindo, é que as pessoas estão perguntando assim, o que é que causa, né?
a gente vai falar sobre o tratamento, como que a gente trata, mas assim, porque a grande crise das pessoas é assim, por que é que eu tenho depressão? Ou porque aquela ou ele tem depressão? O que foi que causou isso, depressão nele? Né? A gente às vezes não se pergunta muito sobre outras doenças, né? Ah, por que eu tenho problema de coração? Por que eu nasci com problema no fígado? Por que eu nasci com problema? Por que eu tenho problema estomacal? Ainda que muitos desses problemas sejam desencadeados pela alimentação ruim, pela falta de exercício, por outras coisas, mas tem muitos que são congênitos e a gente não se faz muito essas perguntas. A gente diagnostica e vai tratar. Mas com a depressão ainda a gente tem muito essa dúvida. Então tem muita gente perguntando, por que é que a gente tem depressão? Então, a depressão, ela tem 3 tipos de depressão, assim, as básicas, né? É a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave, né? Geralmente, essas depressões leves ou moderadas, elas têm um fator externo, é o que a gente chama da depressão exógena. Ela acontece por causa de um fator externo. Que, por exemplo, suponhamos aqui, né, eu e você, suponhamos assim que uma amiga nossa em comum faleça. Você pode ter uma reação, eu posso ter outra reação. Então, isso depende muito de cada pessoa. Depende muito da psique também, ou seja, da mente saudável, né? De como essa pessoa foi incentivada, criada, valores que ela tem. Isso também interfere. Então, assim, alguém falece e uma pessoa pode passar um tempinho com depressão, mas é uma depressão que tem causa. Quando você trata aquela causa, a depressão some, né? Já tem a leve e moderada. A depressão, que a gente chama endógena, é que, assim, não tem uma causa externa. O externo não tem a ver com essa situação. E aí, qual é a causa dela? Tudo indica que é porque os nossos neurônios, que são células do cérebro, umas células maiores, a cabecinha delas parece um vírus, esse coronavírus. Tem um rabinho assim, né? E eles se relacionam entre si com o que a gente chama de sinapses. São como se fossem assim, contatos, né? De um para o outro. E entre um e outro, um neurônio e outro, tem substâncias que são eliminadas pelo sangue que vem, pelo próprio líquido que nós temos também no cérebro, em todo lugar, né? E aí os neurônios captam essas substâncias, como, por exemplo, a serotonina. Serotonina é um hormônio que causa bem-estar. Na pessoa com essa depressão endógena, sabe-se que, não se sabe por quê, mas os neurônios têm dificuldade de captar essa serotonina, o que causa a depressão. E geralmente, não é sempre, estas têm algum fator familiar. Então, assim, um tio, uma mãe que teve transtorno bipolar, até tataravó teve depressão, tem um fator genético que não está muito claro, mas tem um fator familiar que perpassa essa pessoa e que, se você buscar mais profundamente, está ligado a alguma questão familiar. Então, por que tem hipertensão? Ninguém sabe. Até hoje não se sabe o que causa hipertensão. Sabe o sistema, como funciona. Mas não porque umas pessoas têm, outras não. Depressão é a mesma coisa, gente. A depressão não tem por que eu tenho depressão. Tem, assim, algo que me causou em algumas pessoas. Mas não, por que você tem e outra pessoa não tem? Não sabemos. Aí tem que ter a verificação médica, né? Ver alimentação. Ah, Tayana, tem alguns alimentos, alguns hormônios, algumas vitaminas que também causam depressão. Por exemplo, na menopausa, a mulher tende a ter pouco hormônio da tireoide. Isso pode causar depressão. Falta de vitamina D causa depressão. Falta de magnésio causa depressão. Né? Então, você tem um pouco de vitamina A também pode causar pode levar também a favorecer a depressão. Então, ainda tem isso. Tem gente que tem até uma causa. Pessoa que tem, por causa da tireoide, faz o tratamento da tireoide e depressão.
vai embora. Mas nem toda depressão a gente sabe por quê. Que é o meu caso. Por que eu tenho depressão? Eu tenho história familiar de muitos e muitos e muitos anos, né? Então, não dá nem para perguntar por quê. É tratar para ficar bem. Sim. É interessante porque, assim, a senhora disse dessa questão medicamentosa e da falta de algumas substâncias, né, que tem nos alimentos ou que vem em alguma medicação e tal, e a gente algumas vezes vê que algumas pessoas entram no processo depressivo, muitas vezes com alguns hormônios que estão consumindo, e aí desencadeia o processo. Mas, como todas as outras enfermidades, você tem algumas coisas que potencializam elas e que podem ajudar na manutenção, o cuidado, né? E tudo. Então, eu acho que é mais porque essa dimensão do nosso cérebro é uma área que, apesar de já estar sendo estudada há algum tempo, não é tanto tempo quanto as outras áreas. E a gente talvez não domine tanto quanto domina outros órgãos, outros tecidos, outras coisas. Então, isso ainda causa muita estranheza para a gente. Mas é muito bom saber que é isso, assim, não, é uma coisa que é inerente do ser humano, porque somos corpo, e assim como o nosso cérebro possui tantas ligações e tantas coisas que a senhora sabe melhor os nomes, né? Os neurônios que produzem ou que captam, ou que todas essas ligações, como todo o nosso corpo tem essas ligações. Então, acho que é importante o nosso povo saber disso, né? E conseguir olhar para essa enfermidade sem o preconceito, porque aí a gente vai encontrar muito mais caminhos para tratamento e cura, como a senhora disse. E aí, a gente identificou que tem aí esses sintomas, né? E agora o que a gente faz? Porque eu não posso no psiquiatra, porque o psiquiatra é um médico de maluco. É isso? Não, né? Como é? Que tratamentos a gente tem para depressão? Psicólogo, é coisa de gente que não tá bem. Como é? Como é que a gente lida com isso? Pois olha para você ver como é que a gente é incoerente, né? Se a gente tem uma insuficiência renal, vai ao médico e não questiona, né? O médico tem que ir porque tem que tratar. Se falar tem que operar, a gente vai e se opera. Não tem problema nenhum. Quando a doença daqui para cima, aí a gente diz que é doença de gente maluca. Mas não é não. O que acontece? Bom, eu me trato, né? Eu sou portadora de depressão crônica, então eu tenho que me tratar. Aí eu tomo meus remédios todos os dias, de manhã e à noite. Todo dia. Não tenho vergonha nenhuma disso. E eu sei como ninguém que eu não sou louca. Eu sei que eu tenho uma patologia, mas eu não sou louca. Então, a primeira situação é a pessoa aceitar que está com essa enfermidade e que ela não é louca, né? Não sou louca porque estou sentindo essa coisa que parece depressão, né? Se fosse coisa de gente maluca, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada quem tivesse depressão. Ficava internada em algum canto, né? Preso num quarto igual era antigamente, mas não. Outra coisa, o médico ou a médica que trata a pessoa com depressão é alguém que fez medicina. Não fez nem curso espírita, não fez nem curso de evangélico, não fez nem curso de bruxaria, nem fez curso para maluco. A pessoa, ela fez medicina e se especializou. Ela faz 6 anos de medicina e depois mais 2 ou 3 anos de especialização na área. E se trata com medicação, como se trata a dor de dente, como se trata a dor de barriga, como se trata a dor no dedão do pé. Então, é medicação como qualquer outra medicação. A questão é que a gente tem vergonha desse tipo de enfermidade. Eu não sei se você se lembra quando começou aquela coisa de câncer, né? Fulano está com câncer. A gente não falava câncer. A gente falava assim, a pessoa está com aquela doença. Aí eu perguntava, que doença? Aquela doença. Sim, mas qual é o nome da doença? Não pode falar, porque se falar a gente pega também. Atrai. Não sei se você lembra disso, você era muito nova, mas eu peguei isso assim, ó, demais da conta, né?
HIV, quando a HIV surgiu, né, assim, por mais, nossa, era uma coisa, agora todo mundo tem parente com HIV, tem esposa, tem marido, e todo mundo lida, e tem gente hoje que se casa tendo HIV, e tem filhas e filhos, e os filhos e as filhas, a medicina já deu um jeito de não ter nada na criança. Olha que coisa, né? Então, eu penso bem, que a depressão, a primeira coisa é aceitar que eu estou doente. Não aceitar qualquer enfermidade é não aceitar que nós somos pessoas limitadas, que um dia vamos morrer. Se não morrer por causa da depressão, vai morrer por alguma outra causa. Mas, ou o carro que bate, que Deus não gostaria, mas um AVC, um infarto, todo De mundo gera. velhice. De velhice, isso mesmo, né? É do corpo humano. Aquele moço morreu com 104 anos, né? O Oscar Niemeyer. 104 anos. Só que a máquina já estava falhando e falha mesmo, né? Chega uma hora que a máquina para, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Ainda mais nós que somos pessoas que cremos em Deus, a gente tem que querer que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Aí, quando a gente se dá conta disso, tem que procurar ajuda. Foi o que eu fiz. Eu procurei terapia e procurei psiquiatra. Procurei terapia primeiro. Aí fui tentando com a terapia só, e até que a psicóloga disse, ó, não, você precisa de medicação. Aí eu fui para o psiquiatra. Aí o psicólogo e psicóloga não passa remédio para ninguém, viu, gente? Aí a psiquiatra, ou psiquiatra, no meu caso era uma psiquiatra, ela foi, passou medicação, e eu fui melhorando e me estabilizando, né? Então, tem que entender isso. Quem é psicólogo ou psicóloga, gente, também não aprendeu isso fora da universidade, não. Tem que fazer faculdade. Tem que estudar. E não é pouco, não. Estuda muito para poder entender as dores, os males, o cérebro, o lugar da memória, o lugar que fica a dor, o lugar que fica o prazer, o lugar que fica o desejo sexual. Está tudo dentro do nosso cérebro. Então, psicólogo e psicóloga tem que saber disso, tem que estudar também essa parte. E o médico ou a médica, que é psiquiatra, que vai entender a sua enfermidade e vai lhe dar as medicações. E olha, a gente fica bem, viu? Porque eu estou bem, graças a Deus, né? A gente fica bem. É o jeito da gente ficar bem. Então, a terapia vai fortalecer e ajudar essa pessoa a cuidar muito da autoestima dela. Vai ajudar demais a conta. Rever conceitos, rever valores, aí a pessoa começa a se fortalecer. E a medicação vai ajudar a pessoa a enfrentar esse tempo com menos tensão. Porque a depressão não é simples, não. É algo assim. Quando a gente está na fase de depressão, tudo que a gente quer, tudo que eu sempre quis, quando eu estava naquela crise brava de depressão, era fechar meu olho e nunca mais abrir. E é por isso que a gente tenta suicídio. A gente tenta suicídio por isso, porque a gente não suporta viver com aquele troço dentro da gente, dia e noite, aquela coisa tão ruim, tão desesperadora, tão cinza, tão sem graça, que a gente não dá conta de viver. A gente quer ficar livre daquilo. Mas o suicídio não é o caminho. O caminho é o tratamento. É terapia e psiquiatra. Não sei se você quer mais alguma coisa. Não, muito legal ouvir a senhora falando, porque a senhora também traz essa dimensão da experiência, de quem esteve e está sempre, né, próximo da depressão e que consegue superar por causa desse cuidado. Porque eu sou uma pessoa que não sou portadora da doença. Então, tudo que eu sei é sempre do que eu ouço, do que eu estudo, do que eu leio, do que vocês compartilham. Mas quando você fala com propriedade de quem consegue levar uma vida normal, cultivando, né? No seu trabalho, no Ministério Pastoral, né? Tem toda uma dimensão de existência que você pode viver e pode aproveitar se você aceita e cuida, né? Porque a gente, por causa do preconceito, muitas pessoas vão abandonando a sua vida e por causa do preconceito não pedem ajuda
e vão só indo para esse lugar mais cinza, porque elas acham que a força de vontade, e também porque as pessoas ao redor pensam isso, né? Às vezes a gente sente que não tem a depressão, a gente olha para a pessoa com depressão e tem essa sensação, você precisa ser mais forte, você precisa se levantar, precisa de força de vontade. E esse não é o tratamento, né? Essa não é a resposta. É claro que a pessoa com depressão precisa de um suporte, de apoio, que quem esteja ao lado seja esse suporte, mas especialmente que ajude a conduzi-la para um tratamento que seja efetivo. Né? Então, eu acho que é muito, muito bom e importante para quem está ouvindo a gente ouvir a senhora dizer essas coisas. E para quem está na crise, a pior coisa é alguém dizer assim, vamos, você precisa ter força, você não fique assim, se você ficar... Ó, gente, isso dá tanta angústia na cabeça da gente quando a gente está na crise, que é pior. Por isso que às vezes a gente nem quer ver ninguém, porque tem tanta gente que fala bobagem, né? Fala muita bobagem. Mas você não é crente? Você não é pastora? Sou pastora, sim, mas eu tenho depressão. O que eu posso fazer, gente? Eu não pedi isso. Não fiz nada para isso, né? Então, acontece. E daí, a gente tem que... Para a gente estar com a pessoa com depressão, a melhor coisa... E aí era uma coisa que minhas amigas de Juiz de Fora sabiam fazer, porque já tinham lidado com pessoas com depressão, né? Tanto a Dinha, quanto a Nana, quanto a Ana. Elas sentavam do meu lado e não falavam nada. Olha, pastor, eu estou aqui só para estar com a senhora, viu? Pronto. Ficavam lendo, escrevendo. E aí, quando eu conseguia força, eu falava alguma coisa. Elas me escutavam. E aí, aquilo saía de dentro de mim, né? E eu ia ficando melhor. Não adianta exigir da gente, porque, eu mesmo sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, né? Eu sempre fui muito esquentada, assim, de não parar, de ter muitas pessoas amigas, aquela coisa toda. Daí a pouco, um dia pro outro, você começa a sentir um negócio esquisito, que a coisa vai piorando, e você vai tentando, você vai, sabe, fazendo tudo que você sabe fazer. Eu li tantos livros de terapia cristã, eu li muita coisa, né? David Simmons, muita gente. E aí você vê que você não está melhorando, você não está ficando melhor, e você fala assim, mas o que é isso, meu pai do céu? Então a gente já sofre por estar com essa coisa. E quando alguém acha que levanta, porque levantando você vai ficar bem, é muito parecido com Elias, né? Quando Elias estava na caverna, que Deus foi falar com ele, a depressão é aquilo ali, é perfeito. Quando Deus vem com um fogo, né, assim, ele não escutou nada. Quando Deus veio com aquele barulho tão grande, né, de trovão, de relâmpago, aquelas coisas, ele não ouviu nada. Mas quando Deus veio bem calminho, bem mansinho, aí ele escutou. Porque quando a gente está em depressão, a cabeça da gente já é um terremoto. É um terremoto. Aí quando alguém coloca mais alguma coisa que pressiona, não dá certo não. É terrível. É muito ruim. E não queiram saber. Olha, Desculpa. Não queiram saber o que é a angústia da depressão. Não tem como descrever, não. É algo assim indescritível mesmo. Muito ruim, muito ruim. Tem duas perguntas aqui que o nosso povo está fazendo. Uma é se a ansiedade também pode ser tratada de forma medicamentosa. Alguém fez essa pergunta, transtorno de ansiedade, né? E aí depois a gente fala a outra pergunta. Pode falar, a senhora pode responder essa. Tá. Na verdade, gente, a depressão é um transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem várias doenças no guarda-chuva dela, né? Por exemplo, então, depressão é uma delas, mas a ansiedade, aquele outro, que é muito comum, síndrome do pânico, uma alteração, é um quadro de ansiedade também, com características específicas. Então, a ansiedade, se é uma ansiedade leve, você pode, no começo, tratá-la até com exercício físico. Ajuda muito mesmo, porque você libera serotonina, libera outras substâncias, você relaxa o corpo, com certeza, né? Agora, quando a ansiedade é já muito elevada, os hormônios que a pessoa libera, que o organismo libera,
que é, sobretudo, a adrenalina. A adrenalina nos leva a uma aceleração de tudo no organismo. Aceleração do metabolismo, aceleração da situação de estar vigia para o perigo, né? Ela concentra o sangue em alguns lugares mais importantes e outros ficam sem oxigênio. Geralmente, a pessoa com ansiedade não consegue respirar bem, né? Fica sempre aquela, né, puxando o ar. E o que acontece? Acontece que a troca sanguínea nos pulmões de oxigênio sair o gás carbônico e entrar o oxigênio, fica comprometido. Então, às vezes, a pessoa sente tontura, cansaço, por quê? Até vertigem, porque ela está com excesso de CO2, inclusive no cérebro. E o cérebro com excesso de CO2, ele tende a pifar mesmo, ele tende a se desligar, né? Então, assim, quando essa situação é muito intensa, às vezes a pessoa, assim, a terapia também é fantástico. A terapia é fantástico para poder resolver essas questões de ansiedade. Resolve muito bem. Agora, no caso de uma pessoa que vai deixando, né? Não, isso vai resolver, isso vai ficar bom. E que ela chega um quadro, por exemplo, que desmaia ou fica com síndrome do pânico, o corpo dela está tão exigido, mas tão exigido, que ela precisa tomar uma medicação para o corpo poder funcionar normalmente e ela começar a pensar normalmente, a respirar normalmente e até o coração começar a funcionar normalmente sem disparar. Uau. Então, depende muito da gravidade da ansiedade. Se ela for muito alta, ela vai precisar de medicação. Então, na realidade, o que ela precisa é procurar ajuda profissional para ajustar ali o caso, quanto mais cedo procura, mais facilmente se resolve. E aí, qual é a procura? Terapia, a princípio é a terapia mesmo. É terapia. Aí é muito bom. Logo resolve e fica bem, né? Então não deixe juntar, não. Se você tem transtorno de ansiedade, se cuida, porque a gente não precisa ficar sofrendo por causa de uma enfermidade, não. A gente trata e fica joia, graças a Deus. Graças a Deus. E já que a gente está agradecendo a Deus, né? A gente já está com 45 minutos de conversa, passa muito rápido. Tem algumas perguntas aqui que chegaram e que fazem relação com a pergunta que eu queria já trazer para a senhora. Então, a Aline Martinelli, ela fala, né, da relação entre religião e depressão, e ela fala que muitas pessoas ocupam o púlpito das igrejas para negar ou escrever essa questão na batalha espiritual ou coisas desse tipo, né? E ela pergunta, né, então, como que a gente pode lidar com isso? E algumas outras pessoas também estão falando sobre isso, né? Esse preconceito contra essa área da saúde acaba machucando ainda mais as pessoas dentro da igreja. As aurildas estão aqui falando isso também, né? Então, todo mundo está trazendo essa questão da dimensão da fé. E aí também a Naninha pergunta, né? Por que tem tanto tabu em lidar com a depressão na igreja? Então, assim, é uma pergunta que está aí diante de nós. Então, eu queria juntar nessa pergunta que eu estou trazendo para a senhora essas dimensões todas, né? Qual é o lugar da fé? Qual é o valor da fé? E qual é o perigo da fé para esse tema da depressão, né? Elas trazem, todas elas nessas perguntas, trazem um pouquinho disso que eu queria que a gente conversasse também. Hoje é comprovado na medicina, o Paul Tournier, que era um médico francês, já há muitas décadas atrás, ele já morreu faz bem tempo, ele falava da a terceira dimensão, era a medicina ligada à fé, um médico cristão, né? E hoje já se sabe mesmo que todas as pessoas que têm fé, que oram, que servem a um Deus, ao nosso, né? Mas tem gente que tem outras religiões aí, e fizeram pesquisas, todas essas pessoas mais facilmente são curadas. Mais facilmente elas saem do quadro e ficam melhores. Exatamente por causa dessa fé que tem. Então, a fé para nós é essencial. Eu digo assim, até para eu aceitar a depressão que eu tenho e não mentir mais, não negar que eu tenho depressão, hoje é por causa da minha fé. Eu sei que Deus me ama independente do que eu tenho. Agora, o preconceito das pessoas
tem muito a ver assim, ó. A maioria do povo crente tem medo de morrer. Eu não entendo isso. Porque se a gente vai ressuscitar e vai para a glória, medo de morrer, por quê? Então a gente fica falando da fé, mas a fé na hora de morrer, tem muita gente na hora de morrer, ó, a fé some, né? Entra num desespero, tanto para outra pessoa quanto para si. Quando a morte é parte da vida, não é não? Isso eu aprendi e vivo, e como aprendi, né? Que a morte é parte da vida. Então as pessoas têm medo de morrer. Qualquer doença que você tenha é uma ameaça para elas. Assim, é como se assim, se alguém está doente, mostra que a gente pode adoecer e eu não quero ouvir falar disso. Tem muito a ver. Pessoas na igreja, por exemplo, que têm câncer e que frequentam a igreja, as pessoas às vezes não sabem como chegar na pessoa. Umas fogem, né? Outras chegam e querem decretar a cura de Deus, né? Podia decretar no silêncio de sua casa, né? Não precisa ir lá na pessoa e falar isso, porque a pessoa fica, né? E por que não sabe? Porque não consegue entender que a pessoa é mais que a doença. Então, eu tenho depressão? Tenho, sou portadora. Mas, gente, eu não sou depressão, não, eu sou Marisa. Sou pastora, sou bispa, lide com esses lados meus. São lados que eu tenho. Então a gente tem que lidar com aquilo que é para ser lidado. Então, se alguém na igreja aparece com câncer, a pessoa é a mesma, eu vou lidar com a pessoa do mesmo jeito. E aí, fulana, tudo bem, como é que você está? Como é que tá a família e tal? Mas, e aí como essa, da cabeça para cima, né? O pessoal tem medo, porque diz que é coisa de um maluco, aí que é pior mesmo, né? Quer dizer, além de eu ter o medo da doença, eu vou ter o medo de ser chamado de louco ou de louca. Você Além pode dessa ser. coisa, além da coisa do maluco, que eu acho que para a igreja tem uma outra dimensão, é a coisa da espiritualidade, né? Você não tem Deus, você está afastado de Deus, você precisa fazer uma batalha espiritual para vencer, né? Ah, o inimigo de repente tomou posse da sua mente. Assim, são tantas coisas que a gente ouve e, e isso também dá na Menina, pessoa. eu fiz isso. Eu fiz isso. Orar para ver se curava, que não sei o quê, né? Até que eu entendi que não, que Deus que tinha outro caminho para mim. O meu psiquiatra é crente. Ele é uma bênção mesmo. Dá palestra, é uma bênção. E dá até para chamar para ele. Ele vai às igrejas para dar palestra, assim. Aí ele estava dizendo, Marisa, quando você está com crise depressiva, você continua crendo em Deus? Continuo. Quando você está em crise depressiva, se você se lembra da Bíblia, você gosta de ler a Bíblia? Gosto. Eu me lembro, a Bíblia está aqui na minha mente. Né? E quando você está com depressão, você lembra da igreja com saudade? Lembro. Quando você está com depressão, você sabe que você é salva? Sei que eu sou salva. Está vendo que isso não é espiritual? O espírito está ótimo. O espírito está ótimo. O que não está bem é o corpo. E desde esse dia que ele falou isso para mim, eu fiquei mais tranquila ainda, né? Ele falou que já deu palestras em 2 igrejas aqui, e que ele falou sobre a depressão, tratamento. Quando terminou a palestra, o pastor, no caso é homem mesmo, o pastor, subiu ao púlpito e disse, minha gente, o doutor Vicente falou isso, mas a depressão se cura com oração. Quando foi 2 meses depois, ele atendeu esse pastor no consultório dele com a Uau! baixa depressão. Ele falou comigo que cuida de uns 7 pastores. Tá vendo? Quer dizer, sei comigo mais comigo 8, né? Então, assim, ele como médico cristão, ele sabe como que isto é ilusão. E que as pessoas escondem. Aí quem? O pastor ou a pastora que vai lá não fala para ninguém. É tudo no escondidinho. Para não saber que tá louca. Então, assim, infelizmente, aí eu penso assim, nós que temos essa enfermidade ou outras, a gente tem que aprender a ser honesta e honesto com as pessoas. E dizer a verdade. Às vezes, quando eu sumo assim, não vou para uma reunião em São Paulo, o pessoal me liga preocupado se eu estou com depressão. Então, eu sei que vai ser assim. Sempre que eu me afastar um pouquinho, a turma vai pensar logo na depressão. Mas não é a situação. E nem eu posso me aborrecer por isso. A pessoa está querendo Preocupada? cuidar de mim. Né?
Então, pronto, não, ó, pode ficar tranquila. Agora eu já escrevo, ó, fique tranquila, que não é depressão, não, hein? É por causa disso, disso e disso. Então, assim, acho que a gente tem que aprender também a ser mais autêntico, porque a nossa fé, o nosso Deus, se revela em toda e qualquer situação. O nosso Deus não é Deus só de pessoas curadas, não. E não é o Deus só de pessoas que não têm enfermidade, até porque não existe ninguém assim, né? Nosso Deus é o Deus do ser humano, pecador, arrependido, que aceita Jesus e que tem certeza que vai herdar o reino lá na eternidade. E eu Amém. então, ó, quem crê assim, ó, não fique quieto, não. Dê testemunho aí, fala mesmo. A senhora levanta uma questão, ela nem estava prevista, mas tem uma amiga querida que passou por um processo também depressivo e ela substituiu um pastor que era muito poderoso, né? E eu estou dizendo assim, né, irmãos, assim, uma pessoa inalcançável, de uma santidade inalcançável, de uma pureza inalcançável, de uma saúde inalcançável, alguém idealizado. E quando ela adoeceu na igreja, ela partilhou isso, porque a gente tem vivido muito isso entre nós pastoras, especialmente, essa dimensão de dizer que a gente precisa mostrar mesmo a nossa humanidade diante da nossa comunidade para ajudá-los a crer, né, a partir da humanidade, porque esse tipo de figura que não erra, que não peca, que não adoece, que não tem problema, ele na realidade atrapalha o desenvolvimento da fé. E ela perdeu alguns membros da igreja, porque eles disseram: ah, pastora, a gente não queria alguém com problema. A gente queria uma pastora, a gente quer chegar na igreja e encontrar uma pessoa sempre forte. E aí você vê como a nossa espiritualidade está adoecida desse ponto de vista, né? Porque uma comunidade pode ajudar, inclusive, a pastora, aí a Paty mencionou aqui uma frase que você disse, que é: a pessoa é mais do que a doença. Não é porque ela está doente que ela deixou de ser pastora, não é porque ela está doente que ela deixou de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, não é porque ela está enferma que a vida não continua. Né? Então, eu acho que você Bispo, traz essa dimensão para a gente que nos ajuda como pastoras, como pastores, a lidar com isso na vida da comunidade de fé. Agora, só comentando sobre a senhora disse também sobre o medo de morrer, a missionária Aline Martinez disse que quando ela morrer, ela quer estar viva. e disse também Mas que a terapia... Quando a gente morrer, a gente vai estar vivo na eternidade, vai, claro que vai. Então, para quem morre é uma bênção. Para quem morre é maravilhoso. Eu não tenho medo algum de morrer. Eu não, de jeito nenhum. Ela diz ainda que a terapia semanal está prevista na cesta básica dela mensal. Então, amém. É importante que a gente reavalie também nossas prioridades, porque às vezes a gente tem recurso para tantas coisas e na hora de cuidar da nossa saúde, a gente tem dificuldade, né? Acha que é caro, acha que é difícil, acha que não é importante, porque as coisas importantes, elas ocupam esse lugar de prioridade, né? E se a gente não cuida é porque a gente às vezes não acha que é importante. Então talvez seja o tempo da gente reavaliar e ver a importância disso. Gente, nós já estamos caminhando para o final. Faltam 5 minutos para a gente encerrar. E aí eu quero dar a palavra para a nossa bispa, porque nesse período de pandemia, isso também pode, né, acontecer com a gente. Tanto as pessoas depressivas, quanto as pessoas não depressivas também podem passar por situações por causa do isolamento social e tudo. Isso pode afetar as pessoas, mas eu queria que a senhora conversasse com o nosso público que está aí, dissesse para a gente, né, uma palavra de esperança a partir da nossa fé, a partir daquilo que nós cremos, a partir dessa humanidade. Como a senhora encontra ou vê possibilidades para a gente cultivar a nossa saúde mental, a nossa saúde como um todo e seguir firmes e fortes diante dos desafios que estão aí para nós. Então, eu queria relembrar aqui Atos 27. Eu até compartilhei no grupo de pastoras e pastores esse texto, né? O apóstolo Paulo, quando ele sai de Jerusalém em direção a Roma, ele tem que ir pelo mar. Então, ele vai no navio. Né? Só que quando ele vai no navio,
eles estão em época de inverno e o navio é assodado por muito vento. Mas um vento assim daqueles terríveis, a ponto assim, eles se esconderam atrás de algumas ilhas, né, de 2 ilhas, para se proteger dessa ventania. Mas a Bíblia fala que o vento euroaquilão era terrível. E aconteceu que com isso o navio fica à deriva, ou seja, o navio, quem está comandando o navio, larga a mão, deixa como chama aquele negócio? Leme? É leme? O Não. leme, é isso aí. É o leme, né? Deixa o leme solto e o barco vai por onde a água e o vento levarem. Porque a pessoa sabe que não tem mais controle sobre ele. E se tentarem se colocar diante daquela barreira, vai ser pior. E aí Paulo disse para eles, né, várias vezes, assim, olha, um anjo do Senhor falou comigo que todas as pessoas desse barco vão se salvar, todas. Mas o navio não. O navio vai se romper, vai se perder, mas todas as pessoas vão se salvar. E assim aconteceu. E aí eu fico imaginando assim, Paulo era um homem de Deus. Então, não é gente sem Deus que passa por uma luta grande, não. Gente muito cheia de Deus como Paulo também passou por uma luta terrível. E não bastando esse naufrágio, quando ele para na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. Que é coisa terrível, mas parece que está sendo perseguido, né? E Paulo em nenhum momento disse que foi do diabo. Ele não fala que foi do diabo. Ele disse que a vida dele estava nas mãos de Deus. E aí eu fico avaliando assim, mas para mim, essa pandemia agora é muito semelhante ao barco que estava indo, ao navio que estava indo para Roma. Às vezes a gente acha que tem todo o poder Vai sobre acabar. a vida, sobre a direção, para onde é que vai, mas a gente não tem, não. Então, quando a gente não tiver, acredite em quem sabe, acredite em quem pode orientar, sossega o coração, né? Vamos ouvir quem é da área de saúde, porque sabe mais do que nós, e vamos, em casa, aproveitar para fazer aquilo que faz tempo que a gente não podia fazer. Ler mais a Bíblia, fazer campeonato de Bíblia, né? Fazer campeonato de versículos, a gente jogar dama, fazer quebra-cabeça, a gente pode costurar, pode fazer bolo e mandar esse bolo para as pessoas carentes. Tem tanta coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente fazer. Veja o que você gosta de fazer e vá fazer. É bênção.